Olá pessoal, sou eu de novo, professor Guilherme Ramos. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco de um curso que eu dei há uns anos atrás para os colegas Marcelo Mucionico e professor Antônio. Era um curso voltado para a docência para o ensino superior. E eu estou fazendo mais uma parceria com o professor Marcelo e o professor Antônio para falar um pouco das tecnologias educacionais, num curso chamado Humanizar a Tecnologia, Formação Docente. Então eu peguei esse curso que eu já havia dado e vou falar um pouquinho sobre a carreira docente, sobre como o docente se manter sempre aprendendo coisas novas e como estimular os alunos a aprender continuamente, né? Então, bom, aqui os objetivos dessa conversa de hoje são os seguintes. É para a gente falar um pouquinho aqui, né, sobre a carreira docente, né? Claro, gente, que tá tudo em transição, né? Então esse era o que era a carreira docente até então. Pode ser que as coisas mudem, né? Mas até então a gente tem uma trajetória aí docente, que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Descrever as habilidades e competências que os professores e os alunos devem ter, né? E qual a importância de se trabalhar em desenvolver inteligência, tanto em você mesmo quanto nos seus alunos, né? Para que estudar, de que forma. Vamos ver o tamanho do vídeo para ver até que ponto eu vou conseguir chegar. Mas de qualquer forma, os objetivos são basicamente esses, né? Então, a carreira docente, né? Os clássicos, né? Graduação, mestrado, doutorado, né? Então, vamos pensar assim, olha, o básico para selecionar no ensino superior, tá? O que eu preciso para entrar na docência no ensino superior? Uma graduação, seja ela de tecnologia, né? As carreiras tecnológicas, seja um bacharelado, seja uma licenciatura, né? Agora, é muito difícil que os cursos superiores contratem pessoas graduadas, né? Para os cursos técnicos, sim. Existem colegas com apenas a graduação, isso é bem comum, né? Agora, para a universidade é mais difícil, dado que baixa muito a nota no MEC. Então, bom, o mínimo requisito para o ensino superior é a pós-graduação lato sensu, né? A famosa especialização. O que é uma especialização? É um curso aí que deve ter no mínimo 360 horas de aula e é facultativo a defesa, mas é obrigatória a produção de uma monografia, né? Uma produção do aluno, né? Que não precisa ser inédita, que pode ser um trabalho que já tenha sido feito, né? Enfim, a especialização ou o mestrado profissional, que tem sido chamado agora também, para dar uma valorizada, né? Pessoal, com especialização, o professor, seja ele ingressante, seja já experiente, com especialização é o mínimo do requisito para a docência no ensino superior, né? Aí as formações mais aprofundadas, né, as formações estrito sensu, os famosos mestrado e doutorado, né, são formações acadêmicas, né, que formam a pessoa para pesquisa basicamente, né, mas que são bastante valorizadas na docência, dado que se a pessoa está aí na linha de ponta da produção acadêmica, né, também ela pode contribuir com a formação dos alunos, estando sempre atualizada e tudo, né. Então o mestrado, né, que é uma iniciação aí científica, ele tem a característica de ter que produzir uma dissertação, né, a defesa da famosa dissertação de mestrado. Qual a diferença para o doutorado? Né? O doutorado é mais prolongado e na chamada defesa de tese, né, a tese ela tem que ter um grau de ineditismo, né? Ou seja, tem que ser um trabalho que ainda nunca foi apresentado, né? Ou pelo menos da forma que está sendo proposta não tenha sido apresentada, né? Então amplia-se a quantidade de participantes da banca, né? Então é um trabalho mais pesado, assim, no sentido de, de força acadêmica, né? Tá bom? Então ainda hoje são grandes diferenciais para um professor, né? Ter mestrado e doutorado. Muito bem. Estudar e aprender é uma coisa que quem é o profissional do século XXI vai ter que fazer continuamente. O tempo todo está estudando, o tempo todo aprendendo. Quem escolheu a carreira docente, então, não pode reclamar e dizer, não gosto de estudar, né? Além de gostar de estudar e de aprender, tem que conseguir despertar esse mesmo gosto, isso que diferencia um excelente professor de um professor medíocre, né? A gente não consegue
fazer que a pessoa faça nada que a gente mesmo não gosta de fazer, né? Aqueles pais que falam, coma brócolis, aí o filho vê que o pai nunca come brócolis, nunca vai conseguir fazer que os filhos tenham uma alimentação saudável. O pai só come porcaria, fast food e quer que o filho se alimente bem. Isso nunca vai acontecer. Então, o professor que não gosta de estudar nunca vai despertar no aluno o gosto de estudar, de ler, de aprender, né? E eu reconheço que essa vontade, essa animação por aprender coisas novas, ela tem que ser contagiante do professor para o aluno para motivar ele a aprender. É a mesma curva que os professores de educação física se deparam, né, com o camarada que não quer fazer exercício, né? Você fica lá, faz exercício que é bom, né? Eu uma vez conheci um professor de musculação que ele trabalhou tanto errado com o próprio corpo que ficou todo travado, todo duro, né? Então ele demonstrava os exercícios para os alunos com o dedinho, porque ele não conseguia mais fazer, né? Vamos lá, levanta a perna, abaixa a perna, levanta a perna, abaixa a perna, né? Então a gente não pode, se você não quer ter o resultado que o cara teve, né? Você tem que ter outra postura. Então o professor tem que ter gosto em ler coisas novas, aprender coisas novas, não ter resistência a ouvir do aluno inputs que ele tragam, de novidades, de artigos que ele tenha lido, de algo que ele tenha entrado em contato, seja boato ou não, porque é uma oportunidade do professor combater a pseudociência, a fake news, né? Então ter essa abertura é muito importante, mas a vontade de se desenvolver, o professor tem que ter e tem que contagiar o aluno também, né? Então eu sempre falo assim, ó, estudar é um prazer e um privilégio, né? Nem todo mundo tem acesso à educação continuada, né? Devia ter mais, né? Um acesso livre, gratuito, mas é uma coisa ainda muito privilegiada no Brasil. E não deve ser um sofrimento. A pessoa não deve falar, puxa vida, né? Eu escolhi estudar, é uma coisa chata. Não, tem que motivar as pessoas e saber que isso é fundamental para o século XXI, o século do conhecimento, né? Então, como que a gente aprende, como funciona a aprendizagem no cérebro? É uma coisa muito estudada, muito complexa e provavelmente não parou por aqui o que a gente sabe, né? O que eu vou falar é muito baseado num livro muito simplesinho de ler, né, do professor Pierluigi Piazzi, professor de física, né? Que ele parou de trabalhar na linha de frente da educação e começou a dar palestras, né, sobre aprendizagem e neurociência, né? Então, baseado no que a gente sabe hoje, né, sobre aprendizagem, né, que a gente verifica nos ratinhos, depois vê nos seres humanos, né, as experiências que a gente tem ao longo do dia, elas ficam lá reverberando no que a gente chama do cérebro dos mamíferos, né, o sistema límbico. E aí, durante o nosso sono profundo, o nosso cérebro vai escolher aquilo que é mais importante e descartar aquilo que ele considera irrelevante. Fazer uma faxina, né? E essa decisão, ela não é feita de acordo com a nossa vontade, né? Então você está lá estudando para uma prova ou assistindo aulas e não é porque você não quer esquecer aquela aula de anatomia, de fisiologia, do que quer que seja, que o seu cérebro vai decidir que você não vai esquecer, né? É uma decisão que envolve uma série de questões adaptativas, né? Então, vamos pensar primeiro, né? Anatômica e funcionalmente nosso encéfalo, né? O encéfalo tem três grandes áreas, né? O córtex cerebral, não sei se vocês estão aí craques na anatomia, é coisa simples, né? A parte mais externa do cérebro, o cérebro que se desenvolveu, se especializou em humanos, que é a parte mais moderna do cérebro, o neocórtex. Abaixo dele, o mesencéfalo, né, que é o cérebro dos mamíferos, que tem a parte do sistema límbico, né, a coisa mais emocional, etc., entre outras coisas, né? E o cérebro mais primitivo, né, que está aqui em amarelo, né, o tronco encefálico e a medula espinal aqui, né? Bulbo, ponte e medula oblonga, né? Então, para a gente aprender, várias dessas estruturas estão envolvidas, né? Quanto mais estruturas estiverem envolvidas, mais fácil da gente guardar aquela informação será. Então, coisas muito básicas que envolvem a nossa sobrevivência, dor, sede, fome, né, eventos traumáticos, eles são muito mais facilmente guardados pelo nosso cérebro, que vem de uma parte muito primitiva, né? E a gente guarda as experiências negativas muito mais facilmente do que as positivas, né? Isso é uma outra coisa esquisita, né? Então,
Claro, não estou dizendo que vocês têm que chicotear os alunos para eles aprenderem o que vocês querem, né? Não é pela dor que funciona a coisa. A ideia é a seguinte: você, como professor, quando estiver estudando e dando dicas para o seu aluno quando ele estiver aprendendo, tem que dizer o seguinte, que ao repetir, ao estudar, ao se dedicar, ao vincular aquele aprendizado múltiplas sensações, né? Ou seja, a gente pode aprender ouvindo, a gente pode aprender fazendo, a gente pode aprender lendo, a gente pode aprender escrevendo, a gente pode tentar aprender resolvendo problemas, casos clínicos, certo? Claro, quanto mais coisas você acrescentar nesse estudo, melhor. Quanto menos coisas, pior. Cada um tem um jeito, tem uma tendência natural, e o professor não é aquele que vai dizer, olha, aprenda assim, né? O aluno tem que descobrir a forma que aprende melhor, o professor tem que dar o caminho, tem que dar algumas dicas, certo? Então, nesse processo de neurociência da aprendizagem, a gente separa essas memórias em dois tipos, né? O sistema 1 e o sistema 2. Memória de curto prazo ou de trabalho e memória de longo prazo, né? Então, a memória de curto prazo ou de trabalho, ou o sistema 1, é aquela que a gente consegue lidar com pequenos fragmentos de coisas, de tarefas, né? E que a maior parte daquilo não é guardado. Por exemplo, você quer guardar o nome de uma rua que você está indo, né? Cada vez mais a gente está terceirizando isso para os celulares, mas vamos imaginar que você quer guardar na sua cabeça o nome de uma rua. Aquilo vai durar o tempo que você precisar, depois vai ser apagado, né? E qual que é a ideia? As informações que vão passar pela sua memória de trabalho e que você quer guardar, né, elas têm que ser reforçadas pelo sistema nervoso. Então você tem que revisitar aquelas informações, certo? A comparativa que a gente faz é com os computadores, né? Então a memória de trabalho para o computador é a RAM e a memória que a gente armazena as coisas para o computador é o HD, né? Então no seu computador você armazena o que você, os arquivos, as fotos, os textos, os artigos no seu HD, porque você vai recuperar depois. Mas os programas que estão sendo usados no momento, eles vão para a memória RAM, então vem do HD para a memória RAM, e depois aquilo é apagado, né? A memória RAM não guarda nada, ela sempre está sendo renovada com coisas que você está carregando só para aquele uso. Abre um aplicativo, ele carrega na RAM e assim por diante. No nosso encéfalo, o que seria a memória RAM e o que seria o HD? Né? Então, o HD é o córtex cerebral, né? A gente tem aqui o córtex motor, o córtex somestésico, o córtex visual, a região da fala, né, que é a área de Broca. A gente tem o córtex pré-frontal, que é uma região aí envolvida em muitas coisas, de raciocínio lógico matemático, mas também da decisão, né, dos nossos freios morais, e assim vai a coisa, né? Então a gente armazena o nosso HD, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, né, é o córtex cerebral, e a memória de trabalho é a memória RAM. Tem um canal do YouTube chamado Veritácio, eu deixo aí na descrição, que ele tem um vídeo sobre Sistema 1 e Sistema 2 muito bom e que explica as pesquisas mais atuais sobre esses dois sistemas e que mostra como um é muito rápido e impreciso e o outro é mais lento, analítico e preciso, né? Então, isso depois em um outro vídeo, uma outra oportunidade, ou se vocês assistirem no Veritácio, vale a pena, viu? Eu deixo na descrição. Certo? Então, como funciona a coisa? Você tem várias experiências visuais, auditivas, táteis, enfim, olfatórias, que é mais profundo ainda, né? E essas experiências que você tem ao longo do dia, durante o sono profundo, né? Quando você está lá dormindo, gravando informações durante o dia, à noite, uma parte delas vai ser esquecida. É como se a gente escrevesse algumas coisas em areia, na areia da praia, e a onda do mar vai lá e apaga tudo, né? Isso é feito durante o sono profundo, aquele sono REM, que os olhos ficam vibrando, né, rapidamente. Né? Então, durante o sono profundo, parte dessas informações são excluídas. Né? O que a gente quer? Que aquilo que for mais importante para a nossa formação profissional, para o nosso desempenho numa disciplina, para o desempenho profissional, seja guardado, que a gente possa acessar novamente, né?
Então a gente quer escrever na pedra. Então a gente quer gravar no córtex cerebral, certo? Aqui a famosa pedra de Rosetta, né, que permitiu que a gente decifrasse os hieróglifos egípcios, porque era escrito em 3 línguas diferentes, né? O grego, o copta e os hieróglifos, né? Isso aí no ano 196 a.C. Imagina esse tempo todo, né? A gente tem acesso a essa informação até hoje porque foi escrito em pedra, não na areia do mar. É isso que a gente quer. Então, quando a gente fala em aprendizado, aprender é para sempre. Eu aprendi para hoje, aprendi para amanhã, aprendi para depois de amanhã, né? E não aprendi para uma prova. A gente na escola é treinado a se desempenhar nas avaliações e não na vida. Isso é muito ruim. A escola não faz um papel muito bom quando não explica a importância de aprender direito, né? E não explica que aprender é para sempre. Né? Então, aprendi a andar de bicicleta, aprendi para hoje, aprendi para depois de amanhã, para sempre. Aprendi a fazer um posicionamento radiológico, aprendi para hoje, para amanhã e para sempre. Né? E como que a gente faz isso? Como eu falei, quanto mais variada for a experiência, maior a chance da gente fixar essa informação. Né? Aí o Confúcio disse lá, no século VI a.C., o que eu ouço, eu esqueço. Afinal de contas, 90% do que a gente escuta é apagado durante o sono profundo. O que eu vejo, eu entendo. E o que eu faço, eu aprendo. Né? Uma vez uma professora foi dar um workshop, né, para professores e ela falou o seguinte, olha, eu vou ensinar vocês a fazer crochê, tá bom? Então, sem nada na mão dela, ela descreveu teoricamente como uma agulha fica numa mão, como a linha passa... Eu não sei fazer crochê, então não faço ideia, mas enfim. Né? Ela explicou, aí passa a linha assim, passa a agulha assado, faz assim, frito, assado, cozido. Vou falar de novo, tá? Para não ter erro. Antes disso, alguma pergunta? Nenhum professor perguntou nada. Aí ela falou, então de novo, repassou, falou novamente. Alguma pergunta? Ficou claro? Eu falei de maneira clara e ela tinha falado de maneira transparente, clara, no português correto, bem explicadinho, bem explicadinho. Aí ela falou, maravilha, eu estou distribuindo aí linhas e agulhas de crochê, então cada um vai fazer o seu crochêzinho, né? Aí o que acontece? Claro, quem não sabia fazer não fez nada, né? Porque essas explicações não são suficientes. Você só ouvir falar de como não dá a menor possibilidade de você se desempenhar na realidade concreta, né? Ah, então a teoria que eu aprendo, então estudar anatomia, fisiologia, não é importante, é só importante eu lá fazer um procedimento, né? Seja de fisioterapia, né? Ou seja, um protocolo radiológico. Turma, a teoria, ela serve para a gente economizar tempo, né? Serve para um profissional que é experiente explicar e de uma forma mais abrangente, que mesmo as tecnologias mudando, o indivíduo seja capaz de se adaptar e de entender de onde as coisas vêm, como funcionam, né? Então a teoria ela complementa a prática, ela é muito importante. Porém, nada da prática vai ser aprendido de forma teórica. Ninguém aprendeu a andar de bicicleta lendo o manual da bicicleta, certo? Então, lembrando Confúcio, o que eu ouço esqueço, o que eu vejo entendo, o que eu faço eu aprendo, certo? Bom, mas se a gente quer tornar o professor mais inteligente e o aluno também mais inteligente, o que é inteligência? A resposta mais curta é: a gente não sabe. Né? Isso é uma discussão complexa e eterna, né? E que para a qual a gente talvez nunca tenha uma única resposta, uma resposta final, definitiva. O que a gente sabe hoje é que as inteligências são múltiplas, né? E que a gente pode categorizá-las de várias formas, né? Uma das formas da gente pensar em inteligência pode ser a capacidade da gente solucionar problemas, resolver soluções para as quais a gente não sabe. Então, a capacidade de um médico de formular um diagnóstico é uma inteligência. Aliás, é altíssima inteligência, porque formular um diagnóstico é uma atividade altamente complexa. Tem um camarada, né, o Howard Gardner, que é o propositor das chamadas inteligências múltiplas. Faz muito tempo já que ele fez essa proposta, né, e ela foi sendo modificada, adaptada ao longo dos anos, né? E na ideia dele, e tem uma outra palestra
muito bacana no TED que fala sobre isso, né? Inteligência da bailarina, inteligência do músico, né? Que depois eu deixo o link também na, na descrição. Né? Então o Gartner propôs que existe uma inteligência musical, uma inteligência linguística, pessoas que têm facilidade de falar outras línguas, uma inteligência lógico-matemática, a inteligência inter e intrapessoal, ou seja, dos relacionamentos com colegas, com professor com aluno, isso é muito importante, né? E intrapessoal com você mesmo, né? Capacidade de entender os seus sentimentos, as suas necessidades, né? E assim vai, naturalista, sinestésica, né? Que é a inteligência do atleta, né? Você imagina um jogador de futebol como Neymar, como Pelé, né? Um jogador de basquete como Michael Jordan, né? Que são pessoas pontos fora da curva, né? Eles têm uma alta inteligência sinestésica e é a inteligência também, né? Inteligência espacial, né? Que é aquela visual de você conseguir formular imagens em 3 dimensões na cabeça, ter a abstração de compreender espacialmente as coisas, enfim. Para o trabalho e para a educação, a gente tem que trabalhar com todas essas e tem que valorizar todas essas, né? O Einstein sempre falou, se você quiser avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, você está ferrado, né? Porque o peixe vai ter uma baixa, desculpa. Então, se você quiser avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, o peixe vai estar ferrado, vai ser sempre burro, né? Porque ele não tem nenhuma capacidade disso, enquanto que ele tem outras habilidades, né? Assim como deve ser os alunos, têm múltiplas. Claro, você está tentando direcionar aqueles alunos para um determinado conjunto de habilidades e competências e que ele melhore naquilo, né? Então, ele tem que ser direcionado a melhorar aquelas habilidades que ele tem maior deficiência, né? Que ele tem maior dificuldade, tá bom? Bom, e por que a gente tem que se manter aprendendo coisas e estudando, né? A gente está acompanhando aqui que a maior parte dos trabalhos que são com pouco grau de inteligência, né, que são repetitivos, estão sendo realizados, estão sendo automatizados, e esse processo vai ser cada vez maior, né? Possível, a gente tem uma porcentagem muito grande dos trabalhos no mundo são de pessoas dirigindo veículos, né, motos, carros e caminhões, né? Não vai demorar muito para não ter mais motoristas de nada, né? Os carros vão ser autônomos e a gente tem que saber o que fazer com essa mão de obra que vai ficar ociosa dessas funções, né? Não só a automação, mas também a inteligência artificial, que em termos específicos já é amplamente utilizada, né? E é possível que a gente tenha aí inteligências artificiais com inteligência geral maior que a humana, né? O que vai causar uma revolução aí na forma que a gente produz coisas, faz, pensa sobre as coisas, né? Aquelas habilidades que os humanos, por enquanto, são melhores do que as máquinas, que envolvem pensamentos complexos, que envolvem empatia, que envolvem a capacidade de se colocar no lugar do outro, a compaixão, a comunicação humano com humano, esses vão demorar mais para ser substituídos pelas máquinas, né? Então, ser capaz de propor soluções para questões complexas é algo que a gente não vai esgotar tão cedo e que a gente não vai delegar tão cedo para a inteligência artificial. Talvez não demore tanto quanto a gente gostaria, mas enfim, por algum tempo a gente ainda vai ter humanos tendo que solucionar, refletir sobre problemas complexos e chegar em soluções, né? Por exemplo, problemas que envolvem as questões ambientais, né? Mudanças climáticas, aquecimento global, não é? Colapso de ecossistemas, extinção de espécies, né? A capacidade da Terra de manter a vida humana, né? E as outras nesse planeta, né? O papel que os humanos têm em garantir que as gerações futuras tenham acesso aos serviços ambientais, à água e tudo, né? Isso são questões que envolvem aí articulações complexas, globais, entre, né? Não dá para pensar em países, não dá para pensar em continentes, tem que se pensar globalmente. Assim como as questões que a gente está vendo aí da saúde, né? Ou seja, as pandemias e tudo são questões complexas e que tem que ser resolvidas pela lógica e pela ciência, né? As questões sociais, né?
também estão se afunilando, aí estão passando aí por uma agudização dessas questões complexas, né? Em que é possível que uma massa muito grande de pessoas fique sem emprego, mas que tem que se reinventar e tem que ter trabalho, né? Tem que ter produção. E a gente tem que redefinir o papel do Estado, possivelmente para evitar uma crise econômica profunda, né? A gente tem que manter as pessoas sendo capazes de prover segurança para suas famílias, segurança alimentar, segurança material, né? Então essas questões ainda precisamos de humanos tomando elas, né? Pensando sobre elas. Então por isso que a gente tem que, o papel da educação não é só formar o aluno para o trabalho, para o exercício do trabalho. É para que ele pense também sobre a sua profissão, sobre a sua sociedade, sobre, né, as questões complexas também. E que envolvem também as questões ambientais. Então, mesmo que a profissão dele não tenha ligação direta, aos olhos dele não tenha uma ligação direta, mas sempre há uma interface, e essa interface é fundamental que seja olhada, observada, discutida. Certo? Então, para isso que a gente tem que estudar, né? Para ficar mais capaz, mais autônomo, né? Capaz de aprender mais coisas, capaz de ter um pensamento crítico e de saber propor soluções. Bacana? E aí, o Arthur Clarke, né, aquele camarada que escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço e muitos outros livros também, ele falou a frase famosa e célebre, né? Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído, né? O que ele estava falando aqui, né? Que o professor que é substituído por uma máquina merecia, né? Porque é ruim. Então, o bom professor, ele vai começar a saber cada vez mais usar as suas referências, o seu repertório, para encantar os seus alunos, para motivá-los a seguir para frente, né? Para motivá-los a estudar, a ler, a aprender, né? Isso não vai ser substituído tão rapidamente por máquinas, né? As inteligências artificiais, né? Os bots, enfim, uma série de automações vão ser usados cada vez mais na educação para substituir o trabalho braçal, aquele que tomava conta do professor, corrigir pilhas, como eu já fiz tantas vezes, né? De provas né? E repetir uma resposta 1 zilhão de vezes, né? Então as perguntas mais corriqueiras, elas não precisam ser respondidas mais pelos professores o tempo todo, né? Repetindo, repetindo, repetindo. Então isso vai ser substituído por né, pelas videoaulas, por, né, quizzes online, enfim. Agora, a habilidade humana do professor de reconhecer as características do seu aluno, de motivá-lo a não desistir, né, de falar aquela frase que ajuda ele a superar uma dificuldade, perceber que, né, não é só ele que tem dificuldade de aprender, que aprender é difícil, exige atenção, exige concentração, exige dedicação. Então todo mundo passou por isso, tanto o aluno está passando agora, como o professor passou do mesmo jeito, né? Então essas habilidades vão ser cada vez mais valorizadas, né? Então tão cedo não vão ser descartadas. Isso é para dar alguma esperança para vocês, né? E aproveitando, eu vou formatar um curso para o Marcelo e para o professor Antônio, lá no IBTESP, falando sobre essas plataformas digitais e falando sobre como tornar essas ferramentas um aliado do professor, mas para humanizar a formação do aluno e não para servir simplesmente para um controle, né? E o professor é um apertador de botão, né? Então, que a figura do professor seja simplesmente de apertar o play numa aula e ele não faz mais nada. Tá enganado o professor que pensa que a tecnologia serve para isso, né? Então, quem tiver interesse, também vou deixar o link, assim que disponível, porque ainda não está disponível, né? O curso. Mas assim que estiver disponível, vou deixar o link na descrição e espero vocês lá também. Pessoal, espero que essa conversa aí não tenha sido muito comprida, estamos em meia hora, né? Planejava falar tanto, mas de qualquer forma, obrigado, agradeço e até a próxima. Valeu.